Queridos irmãos e irmãs, façam a bondade de abrir suas Bíblias comigo no livro de Jó, capítulo 34. Nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas vocês estão e permanecerão sentados e vão acompanhar essa leitura com suas Bíblias abertas, meditando na bendita palavra do Senhor comigo, nesta que é a nossa última oportunidade, neste culto de encerramento desta linda festa para Jesus. Jó, capítulo 34, meus irmãos, vamos meditar neste texto a partir do versículo 12. Lerei o texto seguindo a versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim o texto sagrado: Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se a intenção dele fosse, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês não valem nada, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, Ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que Ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, Ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por Ele traçados. Fizeram chegar a Ele o grito do pobre, e Ele ouviu o clamor dos necessitados. Mas, se Ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, Ele domina igualmente sobre homens e nações. E você diz amém e glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o trecho que acabamos de ler é parte de um discurso de um jovem amigo de Jó chamado Eliú. Vocês conhecem o contexto do livro de Jó. As dores que o açoitavam, feridas causadas pelo inimigo de nossas almas, perdas, prejuízos e danos terríveis sofreu o nosso irmão Jó. 3 amigos seus sentaram em sua volta e passaram a confrontá-lo e até mesmo a acusá-lo diante do caos que ele estava vivenciando. Eliú é um quarto amigo de Jó e o último a falar antes que o Senhor finalmente entre em cena e dê a resposta ou as respostas que Jó necessitava para receber o alívio de tão grande sofrimento. Sabemos, meus irmãos, que os amigos de Jó, como o próprio Jó, não discerniam perfeitamente os porquês de sua tão triste situação. Não fora revelado
a nenhum dos amigos de Jó e nem a ele próprio que as perdas que ele sofria foram causadas pelo diabo. Nenhum deles tinha ciência da conversa entre Deus e o diabo e das tramas do adversário de nossas almas para levar Jó a blasfemar contra Deus, gosto esse que nós sabemos o diabo não pôde satisfazer, porque a despeito da incompreensão de Jó quanto ao sofrimento por ele vivido, ele não blasfemou contra Deus. Satanás foi derrotado, Deus foi glorificado e finalmente Jó foi abençoado. Quem diz amém, irmãos? Na ignorância de Jó e na ignorância de seus amigos, eles debateram, eles discutiram o problema do mal. Nenhum deles acertou 100% em suas declarações, mas eu também posso dizer que nenhum deles errou 100% em suas declarações. Muitas das coisas que os amigos de Jó falaram tinha pertinência, eram coisas verdadeiras, ainda que não adequadas para o momento, porque é possível que nós falemos coisas verdadeiras, mas não relevantes para uma determinada circunstância. Mas não se pode descartar totalmente as palavras dos amigos de Jó, porque há alguma verdade nelas que, sendo aplicada em outro contexto mais adequado, tem a sua relevância, tem a sua pertinência. E é entendendo isso que eu quero pegar essas palavras do jovem Eliú, que também fez as suas censuras ao patriarca Jó. Ele não tinha 100% de relevância ou de adequação em suas palavras diante do sofrimento de Jó, mas a gente pode aproveitar as palavras de Eliú para o nosso tempo, para o nosso momento, porque há uma rica teologia, há uma rica doutrina nessas palavras, e eu quero refletir com vocês sobre elas. Para tanto, peço aos senhores e senhoras, jovens e meninos que aqui também estão, que mantenham sua Bíblia aberta e vamos mastigar esse texto juntos. O primeiro versículo, versículo 12, Eliú diz: não se pode nem mesmo pensar, cogitar a possibilidade que Deus faça o mal, ou que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Essas palavras de Eliú, elas são apropriadas para os nossos dias, dias de crise, dias de aflições pelas quais o mundo atravessa. É comum, meus irmãos, que em tempos difíceis, tempos de provação, tempos de aflição, de perdas, de prejuízo, doença, desemprego, morte na família, frustrações na área sentimental, a gente costuma indagar onde está Deus e por que Deus nos permite passar por essas situações de aflição e de adversidade, ainda que sejamos seus servos fiéis e obedientes à sua palavra. E nessas horas em que nós costumamos a indagar onde está o Senhor, ou por que o Senhor nos permite submeter a essas provas tão intensas, Satanás costuma chegar perto para cochichar em nossos ouvidos palavras de murmuração, palavras de reclamação contra Deus. Sim, nas horas de tribulação, são justamente nessas horas que as tentações para murmuração se intensificam. O diabo costuma encontrar brechas na nossa mente e no nosso coração para semear intriga contra Deus quando nós estamos em situações difíceis. Quando estamos em situações confortáveis, favoráveis, todo mundo saudável, marido, esposa, filhos trabalhando, todo mundo indo bem, o barco indo de vento em polpa, a murmuração costuma não nos visitar, pelo menos não com muita frequência ou intensidade. Mas quando as coisas apertam, o diabo começa a cochichar nos nossos ouvidos. Está vendo aí? Está vendo aí? Aí a gente quer reclamar das circunstâncias. Mas Eliú nos ensina que Deus não tem nenhuma má intenção para conosco. Não podemos jamais sequer cogitar a possibilidade de que Deus esteja sendo
injusto no seu tratamento ou na permissão que ele dá ao inimigo para nos açoitar, como deu ao inimigo para açoitar Jó, como deu ao inimigo para sacudir os discípulos, como se peneirava o trigo, sacudindo para cima e para baixo. O termo que Jesus usa é cirandar. Ou como ele também deu permissão a Satanás para esbofetear Paulo, conforme ele próprio diz, falando do espinho na carne. Mas, meus irmãos, jamais emprestemos nossa mente, jamais abramos brecha em nosso coração e jamais emprestemos nossos lábios para murmuração contra Deus. É preferível silenciarmos, é preferirmos guardarmos as nossas palavras, cerrarmos os nossos lábios e darmos a Deus o benefício da dúvida, mas nunca reclamemos daquele que se senta no alto e sublime trono, porque nós não sabemos o que falamos, mas Deus sabe o que faz. Diz o hino da harpa cristã de número 6, Deus é bom, quer sempre o bem, do oprimido, pecador, mal nenhum em si Deus tem, Deus é luz, Deus é amor. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, vigie suas palavras. Em nome de Jesus, repreendemos esta noite todo espírito de lamúria, todo espírito de queixa gratuita, todo espírito de murmuração, caia por terra em nome de Jesus. Murmuração no casamento, murmuração na família, esposas que são como goteira dentro de casa, gotejando o dia inteiro, está repreendido. O anjo do Senhor está consertando esta goteira hoje, está colocando as telhas em seu devido lugar. Homem reclamão, murmurador, que todo dia encontra um defeito dentro de casa para reclamar da mulher e dos filhos, Jesus Cristo está lavando, escovando e trazendo saúde para os teus lábios. E onde antes havia murmuração, a partir de hoje haverá adoração. Onde havia crítica, haverá elogio. Onde havia palavra de pessimismo, haverá palavras otimistas de fé e de esperança. Porque Deus não erra nas suas decisões. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é perfeito em tudo que diz e em tudo que faz. E os que assim concordam, exaltem ao bendito nome de Jesus. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Todo homem ou mulher que exerce autoridade, exerce por delegação, seja humana, seja delegação diretamente da parte de Deus. Mas todo aquele que exerce autoridade, do regente ao pastor presidente, do porteiro que exerce autoridade na portaria da igreja, ao pastor que preside a igreja, todos estão debaixo de autoridade. Alguém lhe confiou o cargo que você exerce na igreja, ou no trabalho, ou na vida comum, na vida social. Você está lá porque alguém o colocou lá. Cuidado, não se ensoberbeça, porque aquele que coloca também pode tirar. Aquele que exalta também pode abater. Jamais se orgulhe ou se ensoberbeça da posição que você hoje tem, porque Deus que lhe delegou, seja diretamente, seja indiretamente pela instrumentalidade de um outro líder humano, Ele continua tendo a autoridade sobre você, sobre o cargo e sobre o departamento. Ninguém jamais se orgulhe, se ensoberbeça, bata o pé, a mão na mesa e diga, aqui tem que ser do meu jeito. Aqui quem manda sou eu e o que eu disser é prego batido e ponta virada. Cuidado que o carpinteiro Jesus, ele sabe trabalhar com madeira e com prego. O carpinteiro Jesus já arrancou muito prego ruim e continua a arrancar, para que os homens na terra saibam, como os anjos no céu aprenderam desde a queda de Satanás. Quem bate o prego e quem vira a ponta é o Todo-Poderoso. Honre a Deus, seja humilde, seja fiel.
Trate bem as pessoas que estão sob o seu cuidado e as que dividem com você a liderança, o trabalho, a regência, a presidência, o que seja. Porque no final das contas, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele na igreja, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Só os humildes adorem ao bendito Cordeiro de Deus. Mas o nosso Deus é o único em todo o universo, visível e invisível, que não exerce autoridade por delegação. Ninguém o delegou. Ninguém o colocou na cadeira que ele está. Ninguém lhe disse, o Senhor comanda a igreja. Aliás, 2000 anos atrás, não foram os discípulos que disseram, Senhor, nós vamos edificar uma igreja e vamos entregá-la a ti. Não, Jesus bateu no peito e disse, eu edificarei a minha igreja. Atenção para os pronomes, porque eles são singulares. Eu edificarei. Ele não disse nós edificaremos, nem vocês edificarão. Ele disse eu edificarei. A minha, ele não disse a nossa igreja. Ele disse a minha igreja. A igreja é de Jesus. De vez em quando a gente vê aí a grande mídia querendo dar pitaco, pastor Miranda. É engraçado, eles não frequentam nossos cultos, não são membros de nossa igreja, em seus gabinetes, em suas redações de jornais, querem dar pitaco sobre o que os crentes devem crer, o que os crentes devem falar, como os crentes devem viver. De vez em quando a gente lê na Folha de São Paulo, o UOL, o Globo, algum jornalista petulante e atrevido dizendo, não, mas os cristãos tinham que ser mais maleáveis, não, mas os cristãos tinham que ser assim, não, mas os cristãos tinham que aprender o diálogo, tinham que se abrir. Ah, essa é a voz da antiga serpente, falando a partir dessas redações de jornais. Pois bem, eu quero dizer aqui, sei que está sendo gravado, que o mundo inteiro ouça esta palavra que agora irei dizer. A igreja não é orientada por jornalista, por influenciador digital, por político, por cientista, por artista. As diretrizes da igreja estão na Bíblia Sagrada, a Constituição Universal do Reino de Deus. Aqui está o livro que nos guia, aqui está o livro que nos orienta, aquele que se senta no alto e sublime trono. Ele quem manda, ele quem governa, ele quem determina, ele quem dá a ordem do dia. A ele nós rendemos glória, a ele nós rendemos louvor, diante dele nós nos dobramos e a sua palavra nós obedecemos. Se ele diz que é certo, se ele diz que é errado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque ele é Senhor absoluto nos céus e na terra. Caro jornalista, não perca tempo. Caro articulista de Mossoró, você que gasta tantas laudas diariamente para criticar a igreja, para criticar os cristãos, não perca seu tempo, amigo. Vá arrumar alguma coisa de mais futuro para fazer. Essa igreja está de pé faz 2000 anos. Já tentaram calar e não conseguiram e não vão conseguir, porque aquele que disse eu edificarei a minha igreja, ele também disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, caro amigo, ouça, caboclo rei, se as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, não é sua caneta Bic que vai prevalecer, não é seu jornalzinho que vai prevalecer. A igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quem morreu é quem governa. Se fosse a intenção dele, de fato, retiraria o seu espírito, retiraria o seu sopro, e a humanidade pereceria de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Que é o homem, irmãos? Que é o homem, irmãos, diante de Deus? Que é o homem comparado ao grande eu sou? Tanta soberba neste mundo. João coloca a soberba da vida como uma das 3 mazelas, das 3 grandes chagas da humanidade, ao lado da cobiça desenfreada da carne e da cobiça desenfreada dos olhos. Aí João diz, e a soberba da vida. Quantas pessoas ensoberbadas, porque tem um grau universitário, porque tem um pós-doutorado, porque foi estudar na Alemanha, na Suíça, em Buenos Aires, e voltam com o peito estufado,
para fazer suas resenhas, seus artigos, seus trabalhos científicos, criticando os cristãos, criticando a Bíblia, criticando a igreja, erguendo o punho cerrado contra o céu e dizendo: Deus não existe, Jesus Cristo é um mito e a Bíblia é um apanhado de lendas de judeus, de hebreus, ignorantes, obscurantistas. Quem é o homem para erguer o punho cerrado contra o céu? Quem é o homem? Um grãozinho de areia perdido nesta terra. Quem é o homem para se ensoberbecer daquilo que tem? Um dia, um ousou se ensoberbecer diante do Filho de Deus, Pôncio Pilatos. Tu não vais te defender, homem? Te acusam. Abra a tua boca, diga alguma coisa. Jesus, como um cordeiro mudo, diante dos seus tosqueadores, nada falou para se defender. Mas ele abriu a boca quando Pilatos caiu na besteira de dizer: fale, homem, você não sabe que eu tenho autoridade para lhe mandar matar ou lhe mandar soltar? Jesus, que estava calado até então, abriu a boca e rugiu como leão. Pilatos, menos Pilatos, menos. Baixa a bola, Pilatos. Cumpra o seu ofício, faça o seu trabalho, mas sem estufar o peito para cima de mim, porque nenhuma autoridade tu terias se do céu não te fosse dada. Caro médico de Mossoró, você é médico por graça e misericórdia de Deus. Caro juiz que julga na comarca dessa cidade, você é juiz por permissão e graça de Deus. Caro professor universitário, você é professor universitário. Muitos graus você logrou na vida, mas não se esqueça: o sangue que o coração faz bombear pelas suas artérias é providência de Deus. O ar que circula em seus pulmões é providência de Deus. O chão que você pisa é providência de Deus. O sol que brilha ao amanhecer é providência de Deus. A água em sua torneira é providência de Deus. Você não criou nada disso. Você não estava lá quando os fundamentos da terra foram lançados. Baixe sua bola diante do Todo-Poderoso. Se incline diante dele. E se você bem entender, toda manhã você levantará as mãos para os céus e dirá: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque se Deus quisesse, essa humanidade bem que merece, pecadora como ela é, intrigada de Deus como ela está, idólatra, violenta, corrupta, sensual. Vocês viram, irmãos, a aberração da Madonna no Rio de Janeiro? Nossos irmãos no sul morrendo afogados, e a Madonna afogando os cariocas em satanismo e em prostituição. Se Deus quisesse, e Ele não tem nenhuma obrigação de nos manter vivos, Ele não tem nenhuma obrigação, não há nenhuma lei que o obrigue a sustentar viva a humanidade. É tudo por graça e misericórdia. Diga: graça e misericórdia. Graça é Deus nos dando o favor que a gente não fez por merecer. E misericórdia é Deus deixando de dar a sentença que nós merecíamos receber. Mas se Ele quiser, Ele não precisa nem descer na terra para brigar com ninguém. Tem um hino da irmã Lauriette que diz: existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Aí eu gosto dos próximos versos: ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Pastor Vicente, que Deus grande é esse, que ganha a luta sem lutar e ainda deixa o inimigo cansado? É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o Senhor da igreja. E Ele está entre nós esta noite. Não, melhor, Ele não só está entre nós, Ele está em nós, porque nós somos templo e morada dEle.
Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Se ele quisesse, ele não precisava nem entrar no ringue para brigar com ninguém. Bastava ele segurar o oxigênio por 3 minutos. Aquele que disse no mar da Galileia, vento, para, ele poderia dizer assim, oxigênio, para. A humanidade cairia dura no chão, mortinha da Silva, não escaparia ninguém. Mas graças a Deus, porque ele disse, Jeremias registrou, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quem pode agradecer a Deus por isso, irmão? Deus não tem pensamentos de mal contra nós. Ele não é um Deus maquiavélico, ranzinza, que está na primeira esquina esperando para nos dar uma rasteira. Disse o Senhor, Moisés registrou no livro do Êxodo, ele é um Deus cheio de bondade e de misericórdia. Obrigado, ó Deus, eu não mereço nada que vem de ti, é por graça, é por bondade, é por misericórdia, eu te louvo, porque respirar é dádiva do céu para nós. Mas não se enganem os pecadores, não se enganem os ímpios contumazes que persistem na prática do pecado, blasfemam contra Deus e recusam a mensagem do Evangelho, pois um dia está determinado, um dia está determinado e logo virá, em que os ímpios serão chamados para uma grande prestação de contas. Até lá, Deus tem estendido sua graça salvadora a toda a humanidade. Mas quando este dia do juízo chegar, a graça dará lugar ao juízo. A graça cessará para com os ímpios impenitentes, os que não se arrependeram, e eles se terão com Deus. O dia chegará em que os pecadores serão chamados para prestar conta de sua desobediência, de sua rebeldia perante o grande trono branco de Deus. Mas ajude-nos, Deus, para que quando esse dia chegar, nós não estejamos à esquerda, onde os bodes se sentarão. Ajude, Deus, para que quando esse dia chegar, nós nos sentemos à direita do Filho de Deus. Quantos desejarão sentar à direita? À direita, à direita, à direita do Todo-Poderoso. Portanto, você que tem entendimento, ouça-me e escute o que lhe digo. O verdadeiro sábio, o verdadeiro entendido, o homem inteligente, a mulher inteligente de fato, é aquele que ouve a palavra de Deus. Eu estou pregando para o povo mais sábio de Mossoró esta noite. Os verdadeiros doutores estão aqui diante de mim ou em casa me ouvindo neste momento. Jesus disse, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Taxam-nos de obscurantistas, fundamentalistas e retrógrados, mas a Bíblia devolve a crítica contra eles. Os que recusam a palavra de Deus, estes é que têm, como disse Paulo, a mente entenebrecida. Não, minha irmã, não é a senhora, não aceite jamais esta pecha, esta crítica dos inimigos do Evangelho. Não, meu irmão, não é o senhor que de repente não terminou sequer o ensino fundamental, nunca pisou nos degraus de uma faculdade, sabe nem o que é que tem lá, sabe nem de que cores são pintadas as salas de aula de universidade. Não importa, não é por causa disso que você é o ignorante, um retrógrado ou um obscurantista. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E Paulo disse que em Cristo estão escondidos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Deus olha do seu alto e sublime trono e vê como sábios os que creem em Cristo e aceitam a Bíblia como a sua palavra. Mas aqueles homens catedráticos, doutos, formados em Harvard, em Princeton, em Ohio, na USP ou na PUC do Rio ou de São Paulo, mas que não creem em Cristo e não recebem a Bíblia como a palavra de Deus, Deus os vê como leigos, como ignorantes, como analfabetos na teologia divina. Não baixe a cabeça para Satanás, não baixe a cabeça para os adversários de Deus. Você não é leigo, você não é douto, você não é ignorante, você é formado na gramática do céu, você
você é formado na teologia divina, você é douto nas ciências de Deus, você é o iluminado. Os verdadeiros iluminados não estão nas cátedras, não estão nas faculdades. Os verdadeiros iluminados estão na igreja, adorando ao Deus dos céus, ao Cristo que morreu, mas que vive para todo sempre. Amém. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Oh, irmãos, as críticas da humanidade contra Deus não fazem o menor sentido. As críticas dos ímpios contra Deus não têm qualquer razão, qualquer base lógica. Não tem. Perguntaram certa vez a filha do reverendo Billy Graham, maior evangelista do século passado, viveu quase 100 anos, um centenário dedicado à causa evangelística missionária em todo o mundo. Mais de 200 milhões de pessoas ouviram a pregação do evangelho pela instrumentalidade daquele homem. Hoje já descansa no Senhor e espera o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos para receber conosco o galardão. Louvado seja Deus. Mas perguntaram à irmã, filha do pastor Billy Graham, onde estava Deus quando aqueles terroristas da Al-Qaeda roubaram, sequestraram aqueles aviões e os precipitaram contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York? A resposta daquela mulher, crente e serva de Deus, foi muito sábia, muito prudente. Ela disse: onde está Deus? Deus estava onde sempre esteve e onde sempre estará, sentado no seu trono, santo, perfeito e justo. A pergunta correta, disse ela, não é onde Deus estava, mas onde estavam os americanos. Onde estava e onde está os estados, ou onde estão os Estados Unidos da América? Nós tiramos Deus das escolas, tiramos Deus das repartições públicas, fizemos e aprovamos leis contra as orações nas escolas, contra a distribuição de Bíblias, contra a pregação do Evangelho. Aos poucos, essa nação que foi fundada sob bases cristãs, judaico-cristãs, vem rompendo com esses valores, vem rompendo com esses princípios. Indústria cervejeira faturando bilhões ano a ano, indústria pornográfica faturando bilhões ano a ano, idolatria e satanismo predominando nos cinemas de Hollywood. Ora, perguntamos onde está Deus, mas a pergunta certa é: onde está o homem? A pergunta que a humanidade descrente faz, pastor Miranda, querendo eximir-se de suas responsabilidades, é: onde está Deus? Mas a pergunta correta é Deus quem faz a Adão no Éden, depois do pecado. Adão, onde tu estás? A humanidade não tem direito de perguntar onde está Deus. Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não deixou de ser santo. Os anos se passaram e nada de seus atributos foram arranhados. Os cabelos brancos de Jesus que João viu lá na ilha de Patmos não eram sinônimo de velhice. Não, passaram-se 2000 anos que ele pisou neste torrão, mas ele não envelheceu, ele não debilitou. Suas vestes brancas e seus cabelos brancos falam de sua justiça, de sua santidade, perfeição e retidão. A pergunta não é onde está Deus, a pergunta é: onde está você, Adão? Onde está você, João? Onde está você, Pedro? Onde está você, Maria? Onde está você, Eunice? Onde está você, Ruth? Onde estou eu, Tiago? Do lado de Deus ou do lado do mundo? Do lado de Deus ou do lado da carne? Do lado de Deus ou do lado do diabo? Onde eu estou? Ninguém poderá, nem nesta vida e nem no porvir, acusar Deus de injustiça, porque Ele é perfeitamente e irretocavelmente justo e santo em tudo o que diz e em tudo o que faz. Não é Ele que diz aos reis: vocês não valem nada, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que Ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Dizia ainda Eliú mais adiante, que embora Deus seja excelso, a ninguém despreza. Disse Paulo:
Deus não faz acepção de pessoas. Por isso ninguém deve se orgulhar por nada, meus irmãos. Ninguém. Ninguém deve se orgulhar por cor de pele. Ninguém deve se orgulhar por condição social. Ninguém deve bater no peito e dizer: o que eu tenho é porque eu suei muito, eu labutei muito. Fulano não tem porque é um preguiçoso. Aí, cuidado, meça bem suas palavras. Você nunca sabe se o outro é um Jó passando pela moinha de Deus. Não se ensoberbeça, não se orgulhe por condição social, cor de pele, formação acadêmica. Porque Deus não trata ninguém com parcialidade. Oh, meus irmãos, estamos todos nós acompanhando, estarrecidos, o que está acontecendo com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Ora, vejamos, meus irmãos, um estado rico, próspero, celeiro, literalmente falando, do Brasil. Porque dali vem muito do trigo e do arroz que chega às nossas mesas. Mas, meus irmãos, vejamos o que agora acontece com aquele estado. No de repente, sem que os cientistas pudessem mensurar a tormenta que estava se avizinhando, no de repente, chuvas pesadas caem, os rios transbordam e começam agora a alagar tudo. Cidades como a capital, Porto Alegre, debaixo d'água. Quando eu vi aquelas imagens do aeroporto Salgado Filho, tomado pelas águas, como ainda se encontram hoje, eu disse: meu Deus, realmente a coisa é grave. Imagens que nós só víamos em cinema, em filmes. Nunca tínhamos visto aquilo na vida real, pelo menos não em nosso país. Oh, meus irmãos, não é lícito, não nos convém ficarmos aqui, como alguns já têm feito a nível de Brasil, querendo apontar causas, porquês e paraquês. Precisamos ser sábios e prudentes, especialmente quando falamos para o Brasil, como estou falando agora, visto que o culto está sendo transmitido. Mas há uma reflexão que eu creio ser oportuna fazermos diante daquela situação. Com muito temor no coração eu digo, meus irmãos, aquilo que ali aconteceu deve nos chamar a refletir sobre a insignificância da humanidade diante da grandeza da natureza e muito mais diante da grandeza do Criador da natureza. Meus irmãos, que é o homem para que se orgulhe? Veja que a chuva ela não distingue entre rico e pobre. As águas dos rios não distinguem entre preto e branco, pardo, amarelo, indígena, homem ou mulher, velho ou menino, douto ou ignorante. Diz a palavra de Deus que tudo sucede a todos igualmente, ao justo e ao ímpio, ao que teme a Deus e ao que não teme. Logo, ninguém tem que se orgulhar. Ah, porque eu sou carioca. Ah, porque eu sou sulista. Ah, porque eu tenho um sangue americano. Ah, porque eu tenho um sangue europeu. Teu sangue europeu não pode te salvar no dia da adversidade. Teu sangue sulista não pode te redimir no dia da aflição. Teus graus acadêmicos, quantos, eu digo isso com tristeza e não com deboche, Deus me livre e me guarde, irmãos, mas quantos viram seus diplomas, suas empresas, milhares de carros novos, afogados, submergidos debaixo d'água? Oh, irmãos, ninguém se apegue a nada disso, ninguém se ensoberbeça por nada disso, porque tudo isso há de perecer, cedo ou tarde tudo isso há de ficar. Paulo disse que a aparência deste mundo passa, João disse que o mundo passa e os seus desejos da carne desenfreados, mas o que faz a vontade de Deus, esse está eternamente seguro. Ele tem, como diz a carta aos Hebreus, como âncora firme da sua alma a esperança da eternidade. Para o ímpio a morte vem, acabou-se tudo, mas para o crente, mesmo que a morte venha, ele sabe que a vida eterna depois da tumba, a esperança que não morre, a vida que não se acaba, a casa aqui pode se acabar debaixo d'água ou incendiada com fogo, mas ainda que a casa aqui desmorone, temos no céu casa não feita pelas mãos de homem, mas feita pelas mãos do arquiteto do universo. Quantos têm essa esperança esta noite? Adore ao nome bendito de Jesus. Oh, meu irmão pedreiro,
Ô meu irmão carpinteiro, ô minha irmã diarista, ô minha irmã dona de casa, ô meu irmão, você que vende picolé, sacolé, dindim, sorvete, debaixo do sol quente todo dia, e você que diz, meu Deus, quanta luta, quanta prova, mas eu estou aqui, Jesus, eu não te deixo, Jesus, eu não te troco por nada, Jesus, não tem dinheiro no mundo, Jesus, que me faça desistir de você. Desista mesmo não, porque breve chegará o dia em que a trombeta soará, o clangor, a voz de arcanjo se fará ecoar, esses céus enegrecidos em trevas se rasgarão, e mais rápido que um raio subiremos ao encontro do Filho de Deus, o Senhor e Salvador, o amante da nossa alma, aquele por quem vivemos, e se morrermos com Ele viveremos para todos sempre. Ah, ninguém gosta de mim, Jesus gosta. Ah, não dou certo com ninguém, já deu certo com Jesus. Como dizia Oséias de Paula, eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Nada de desespero, viu, irmão? Não. Jesus não quer ninguém aqui sofrendo de paixonite aguda. Jesus não quer ninguém aqui com depressão. Jesus não quer ninguém aqui sofrendo por amor. Jesus não quer ninguém aqui enclausurado dentro de casa, dando murro em ponta de faca, batendo cabeça em parede, dizendo, porque eu sou preto, porque eu sou pobre, porque eu sou velho, porque ninguém gosta de mim, porque eu tenho uma deficiência da perna, porque meus olhos são vesgo. Não te deixe esmorecer por nada disso, porque como foi cantado no primeiro hino, para começar, não és um órfão. Deus não deixa só um filho seu. Quem é pretinho, diga glória a Deus. Quem é branquinho, diga glória a Deus. Quem é ruivo, dê glória a Deus. Quem é cabeludo, dê glória a Deus. Quem é carequinha, dê glória a Deus. Quem é magrinho, dê glória a Deus. Quem é barrigudinho, dê glória a Deus. Quem é homem, dê glória a Deus. Quem é mulher, dê glória a Deus. Quem não chegou aos 50, dê glória a Deus. Quem já passou dos 50, dê glória a Deus. Porque Jesus ama todos vocês. Preciso concluir essa mensagem. Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Cada passo. Como cantava Feliciano Amaral. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo aos céus. Vocês sabiam que hoje vocês estão mais perto do céu do que ontem? Eu não disse perto de morrer, eu disse perto do céu. Sabe por quê? Dizem lá fora, pastor Miranda, que a morte é uma certeza para todos. Quem diz isso é porque não leu a Bíblia direito. Paulo disse, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos. A morte para mim não é uma certeza. O que é certeza para mim é que quer eu morra, quer eu esteja vivo, eu serei arrebatado e vou morar no céu. Quem tem essa certeza aí? Quem tem essa certeza? Eu quero que quando a morte vier pela esquerda, porque geralmente o que não presta é de esquerda, e você é inteligente, pela direita, e diga, vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que para vós foi preparado. Eu quero dar um pitu na morte. Eu quero dar uma meia-lua na morte. Ela vem de um lado para me pegar, mas eu vou com Jesus pelo outro lado. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Não há treva densa alguma onde os que fazem o mal possam se esconder de Deus. Não há, não adianta, irmão. Não adianta, eu disse ontem, volto a repetir. Não há esconderijo para os pecadores. Não há bunker, casa, esconderijo subterrâneo. Não há cova profunda que os homens possam construir para dizer, aqui Deus não me vê, aqui Deus não me acha, aqui eu posso pecar à vontade e nunca vou ser descoberto. A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Deus sabe quem são os maridos fiéis
E Deus sabe quem são os maridos infiéis. Deus sabe quem tem cuidado direitinho do seu casamento, da sua veinha, a mulher da sua mocidade. E Deus sabe quem é que anda se enxerindo nos corredores da igreja ou nas redes sociais para as novinhas. Deus sabe. Deus sabe. Ninguém se esconde atrás de uma farda. Ninguém se esconde atrás de palavreado bonito. Ninguém se esconde atrás de um terno bem passado. Porque Deus vê para além da casca. Deus vê até pensamento. Não tem código, não tem senha, não tem truque, não tem macete onde os ímpios possam se esconder debaixo de 7 chaves. Isaías 45, eu irei adiante de ti, despedaçarei os ferrolhos de ferro, quebrarei os cadeados de bronze. Ora, irmão, se ele despedaça ferrolho de ferro e cadeado de bronze, muito mais despedaça a mensagem do WhatsApp, muito mais despedaça a mensagem do inbox, do Messenger. Não adianta querer se esconder, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se orar o bicho some, o bicho some. Não adianta querer se esconder. Ore, santifique-se, limpe-se, para que você seja aprovado por Deus. Adúlteros deixem o adultério, fornicadores abandonem a fornicação, mentirosos larguem a mentira, trambiqueiros abandonem o trambique. Você que anda envolvido com maracutaia, receptação de objeto roubado, e ainda vem à igreja trazer dízimo de roubo, dízimo de prostituição, dízimo de crime. A igreja tem sido inocente em relação aos seus crimes, mas Deus está ciente, Deus está vendo, Deus sabe todas as coisas. A casa vai cair, meu irmão. A polícia federal vai bater na porta, mas Deus está esta noite dizendo: arrependa-se. Eu quero te livrar do constrangimento, eu quero te livrar da pena, eu quero te livrar da vergonha. Mas se tu seguires nesta rota do mal, tu vais quebrar a cara. O prejuízo será grande sobre ti e sobre os teus, Acã. Tu estás trazendo o objeto roubado para debaixo da tua tenda, estás colocando tua mulher e teus filhos sobre perigo. Mas assim diz o Senhor: meus olhos são como chama de fogo, eu sondo, eu vejo, eu sei todas as coisas. Acã, devolve a capa, Acã, não é tua. Devolve a prata, não é tua. Mas faz tanto tempo que eu estou nesse rolo, ninguém descobriu. É Jesus longânimo, é Jesus te dando corda para ver se tu te arrepende. Mas ouça-me, Ele está à beira de puxar essa corda de volta. Deixe o ímpio a impiedade, converta-se de seu mau caminho, volte-se para o Senhor, que é generoso em perdoar, gracioso e misericordioso. Porque a porta está quase se fechando para ti, homem, diz o Senhor esta noite. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, Ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que Ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Assim foi com Hitler, assim foi com Mussolini, assim foi com Stalin, muito antes deles, com Nero, muito antes deles, Nabucodonosor, Senaqueribe, o faraó do Egito. Assim será também em nossos dias. Dos que estão nas câmaras de vereadores aos que estão no Congresso Nacional, dos que julgam nas comarcas regionais aos que julgam no Supremo Tribunal Federal. Respeitamos todas as autoridades. Livre-nos, Deus, de praticar desobediência, rebelião e motim contra as autoridades estabelecidas. O povo de Deus é um povo ordeiro, assim a Bíblia nos ensina. Mas o povo de Deus também tem uma mensagem para esta nação. A chamada da igreja é uma chamada profética e dela nós não podemos nos furtar. Com autoridade, esse jovem evangelista declara esta noite: Deus está para remover deste país homens que ocupam cadeiras de autoridade, homens soberbos, homens orgulhosos, que acham que podem mandar e desmandar,
Homens que dizem, eu estou nessa cadeira, agora pronto, vai ser do jeito que eu quiser. Eu agora dou as cartas nesta nação. Enganam-se os tais. Quem dá as cartas nesta nação e em todas as demais do globo terra é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Seja prefeito, seja ministro da Suprema Corte deste país, só existe um Deus, e não é você, nem sou eu. É o Deus triuno, que vive e reina para todo sempre. Prostrem-se diante deles, homens e mulheres de autoridade, rendam-lhe louvores, porque Ele é soberano acima de tudo e de todos. Ele esmagou e Ele esmagará os ímpios, os soberbos e arrogantes. Concluo saltando com vocês para os últimos versículos do texto que li. Isso Ele faz porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por Ele traçados. Fizeram chegar a Ele o grito do pobre e Ele ouviu o clamor do necessitado. Deus ouve o clamor do pobre e o clamor do necessitado. Pisado pelos grandes, humilhado pelos ímpios, maltratados por aqueles que estão sobre eles, Deus não é indiferente aos gemidos do pobre e do necessitado. Eu quero dizer para você que diz, Senhor, eu tenho uma causa, mas não tenho condição de pagar advogado. Deus lhe diz essa noite, eu sou o seu advogado. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo, eu sou o seu advogado. Vou entrar onde você não pode entrar. Vou tocar corações que você não pode tocar. Vou fazer o que nem o mais habilidoso advogado dessa cidade poderia fazer. Vou entrar nas recâmaras secretas. Vou tocar e quebrar corações de homens ímpios. Vou fazê-los assinar papéis, liberar sentenças e lhe dar o que é seu por direito. Porque eu sou advogado do meu povo, diz o Senhor. Aquele medicamento do seu filho caro que você não pode pagar, e nem mesmo que uma grande campanha nessa igreja fosse mobilizada, seria possível arrecadar tamanho dinheiro, tamanho volume. Mas Deus está dizendo, sem campanha, sem mobilização social, apenas com joelhos que se dobram, eu, o Senhor, entrarei em ação, liberarei o decreto, o remédio será liberado, a cirurgia será liberada, o transplante será feito, e você virá a este púlpito, não é a outro, é a este púlpito, pedirá a oportunidade e contará a bênção que eu, Senhor, hoje estou liberando sobre sua vida, diz o Senhor. Mas se ele esconder o rosto, quem poderá vê-lo? Ninguém pode ver a Deus a menos que ele queira se auto-revelar. Ninguém pode conhecer a Deus a menos que Ele queira se manifestar. Conhecer a Deus não depende tanto de investigação científica. Conhecer a Deus não depende tanto de quantos livros lemos. Conhecer a Deus depende do quanto Ele se revela a nós, do quanto Ele se manifesta a nós. Jesus orou ao Pai, dizendo, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelastes aos teus pequeninos. Ele disse a Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Essa igreja crê no Deus que se revela. Se é verdade, diga glória a Jesus. Deus se revela na criação. Deus se revela por meio de teofanias. Deus se revela por meio de sonhos e visões. Ouça-me, mulher de Deus, não se espante se nessa madrugada Deus lhe visitar com sonhos e com visões. Não se espante, meu irmão, minha irmã, se hoje, antes de dormir, você orar e durante o sono, Deus lhe trazer revelações profundas e grandiosas. Como igreja pentecostal, nós cremos que Deus continua se revelando. Ele continua declarando a sua verdade, a sua palavra e a sua vontade aos homens. Ele se revela de forma inerrante e infalível por meio da Bíblia Sagrada. Se revelou por meio de Jesus Cristo encarnado. Mas chegará o dia, aleluia, chegará o dia, disse João, em que nós o veremos como Ele é e seremos semelhante a Ele. Eu quero concluir esta mensagem trazendo uma palavra de esperança aos senhores e às senhoras.
Eu quero lhes dizer, meus irmãos, que nós não estamos aqui para ficar. Estamos só em um estágio probatório. Estamos só de passagem. Brevemente conheceremos face a face aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e que nos entregou este santo livro para nos dar revelação sobre sua vontade e seus planos para nós. Está chegando o dia, igreja, que vai se cumprir esta frase de letras garrafais que está estampada em suas camisas, meus senhores. Hoje nós dizemos: Jesus está voltando, mas não vai demorar para a gente junto dele dizer: Jesus voltou. E quando isso acontecer, nós estaremos lá na igreja grande, reunidos com os santos que já dormem no Senhor, com milhares e milhares de anjos, com os nossos parentes que Deus já recolheu, com a igreja espalhada em toda a terra, com os nossos irmãos americanos, franceses, alemães, com os nossos irmãos chineses. Chegará o dia, e não tarda, em que nós nos reuniremos com o Senhor nas mansões celestiais para lhe adorar face a face. Então, caro irmão, cara irmã, apegue-se a Jesus, apegue-se à palavra de Deus. Não arrede o seu pé da presença do Senhor, porque este mundo que outrora foi consumido por águas, breve será consumido por fogo. Quem tem dúvida, leia a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Terra e céu que hoje existe estão guardados na tesouraria de Deus para serem destruídos com fogo. Mas quando este dia chegar, nós não estaremos aqui, nós estaremos lá. Quando esta terra começar a pegar fogo, nós não estaremos mais em Mossoró, nós estaremos na Nova Jerusalém, nós estaremos nas mansões celestiais. Nós não estamos destinados para o fogo, não estamos destinados para a ira, estamos destinados para a salvação. Se é verdade, erga não uma, mas as duas mãos aos céus e adore ao Senhor Jesus, que era, que é e que há de vir para nos levar para a sua mansão celestial. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.